Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Para começar, relembro que o livro baseado neste podcast, intitulado precisamente A História Repete-se, e escrito pelo Henrique e por mim, já se encontra à venda nas principais livrarias e sites livreiros nacionais. Passemos ao tema do dia. Hoje vamos falar sobre a chamada Transição Espanhola, período histórico que começou precisamente há 50 anos, a 20 de novembro de 1975, após a morte do ditador Francisco Franco, intitulado Generalíssimo e caudilho de Espanha pela graça de Deus, e a proclamação pelas cortes franquistas do sucessor por si nomeado, o príncipe de Espanha, Juan Carlos de Borbón, que a 22 de novembro de 1975 se tornou no rei Juan Carlos I. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias. À partida, nada indicava, pois, que o sucessor a título de rei, tal como Juan Carlos de Borbón foi apresentado em julho de 1969, viesse a ser um dos protagonistas da complexa, mas bem-sucedida, transição de Espanha para a democracia. Educado em Espanha desde os 9 anos, isto por acordo entre Francisco Franco e seu pai, Juan de Borbón, conde de Barcelona e chefe da Casa Real Espanhola, Juan Carlos de Borbón passou quase 30 anos a falar pouco e a observar muito. Não sendo um intelectual, creio que é alguém intuitivo e com capacidade para tirar lições das suas observações da realidade. Assim, penso que, quando herdou o poder de Franco, Juan Carlos de Borbón já tinha formado uma convicção sólida. O franquismo acabaria com Franco, pelo que a sua longevidade como rei dependeria da sua capacidade de reformar o regime e caminhar para a democracia. Parece-me que os exemplos grego, o seu cunhado, o rei Constantino da Grécia, foi derrubado em consequência do apoio que a monarquia deu à ditadura militar de 1967-73, e também o caso português, bem como a constatação da evolução da sociedade espanhola, foram bases que o ajudaram a perceber que a sua monarquia só seria viável em democracia. Como foi então que a Espanha transitou da ditadura para a democracia por via reformista? Qual o ponto de partida? Quais os principais passos? E quais os seus protagonistas? Comecemos, pois, pelo princípio. Em novembro de 1975, estava Portugal em convulsão. Espanha era uma ditadura governada desde 1939 pelo generalíssimo Francisco Franco, vencedor da Guerra Civil de 1936-39, de que já falámos em episódio anterior. Durante mais de 30 anos, Franco concentrou todo o poder. Era o chefe de Estado. Oficialmente, desde 1947, que Espanha era um reino sem rei, com um chefe de Estado intitulado caudilho. Era também, e desde os tempos da Guerra Civil, o supremo chefe militar, o generalíssimo. E foi o chefe do governo até 8 de junho de 1973, quando, já doente e progressivamente desinteressado dos assuntos de Estado, nomeou o almirante Carrero Blanco, católico e ultraconservador, para presidir ao governo. Espanha assumia-se então como um regime orgânico e católico, alicerçado não numa Constituição, mas sim em 7 leis fundamentais do reino, como a Lei Constitutiva das Cortes,
o Fuero do Trabalho, o Fuero dos Espanhóis ou a Lei de Sucessão na Chefia do Estado. Os partidos políticos não eram permitidos e o único movimento político admitido chamava-se precisamente Movimento Nacional, ou simplesmente Movimiento, e fora constituído em abril de 1937, agrupando então a Falange Espanhola Tradicionalista, a FET, e as Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, a JONS. Com base na lógica orgânica e corporativa, apenas eram permitidos sindicatos verticais que agrupavam empresários proprietários e trabalhadores. O regime franquista assentava, pois, no exército, no apoio da Igreja e no chamado Movimiento, herdeiro da Falange. Apesar da Guerra Civil ter acabado há mais de 30 anos, a Espanha de 1975 mantinha em vigor a pena de morte para atos de terrorismo e também uma perseguição impiedosa aos opositores do regime. Porém, o país tinha mudado muito desde o pós-Guerra Civil, quando estava devastado, com racionamento de comida e pobreza evidente nos campos e cidades. Em 1957, Franco procedeu a contragosto a uma remodelação governamental que implicou a saída de ministros falangistas que participaram na Guerra Civil e a entrada de ministros ligados ao Opus Dei, organização católica e conservadora. O objetivo destes ministros tecnocratas, como ficaram conhecidos, era o desenvolvimento económico de Espanha e a sua aproximação ao Ocidente, embora sem liberalização política, cultural ou social. A década de 1960 assistiu ao desenvolvimento espetacular do turismo espanhol, sobretudo nas praias do Sul, e à afirmação de uma nova geração que já tinha nascido depois dos horrores da Guerra Civil. Por outro lado, e com o Vaticano II, a Igreja começou a distanciar-se do regime, ao ponto dos bispos espanhóis terem pedido, em 1973, a separação da Igreja do Estado, o que foi encarado como uma traição por Franco e pelo seu bunker, como eram apelidados os ultras do regime. O regime continuava a ter por dogma a Espanha Una, o que chocava com os defensores das autonomias, sobretudo na Catalunha e no País Basco. A inflexibilidade para pactuar a autonomia das regiões históricas espanholas provocou, numa franja dos seus apoiantes, uma reação extrema, o terrorismo. A ETA, Pátria Basca e Liberdade, foi criada em 1959 e o seu braço armado assassinou 47 pessoas entre 1968 e 1975. Em 1969, Francisco Franco estava com 76 anos. Em termos formais, mantinha um poder absoluto, mas desde 1967 que delegava grande parte das responsabilidades governativas no vice-presidente do governo, o almirante Carrero Blanco. Em julho de 1969, Franco anunciou ao príncipe Juan Carlos de Borbón que o iria nomear seu sucessor, com o título de Príncipe de Espanha, o que foi confirmado pelas Cortes a 22 de julho de 1969. Contudo, houve quem não se conformasse com esta decisão. Desde logo, o Conde de Barcelona, pai do príncipe Juan Carlos e o legítimo herdeiro do rei Afonso XIII, e a própria família de Franco, sobretudo a partir de 1973, quando Carmen Martínez Bordeaux, neta do caudilho, se casou com o príncipe Alfonso de Borbón, primo direito de Juan Carlos. Até novembro de 1975, durante 6 anos, portanto, Juan Carlos de Borbón teve de gerir as desconfianças tanto dos ultras do regime quanto da oposição e até da sua família. Foram anos de ambiguidade e silêncio, em que o príncipe de Espanha se apoiou sobretudo no seu professor de ciência política, Torquato Fernández de Miranda, ministro e secretário-geral do Movimento e, desde 1973, vice-presidente do governo. Os anos finais do franquismo ficaram marcados pela violência e pelo terrorismo. A 20 de dezembro de 1973, a ETA assassinou o presidente do governo, Carrero Blanco, o principal colaborador de Franco. Carrero Blanco foi então sucedido por Carlos Arias Navarro, muito próximo da família de Franco.
Pela sua parte, o governo ordenou a execução por fuzilamento de 5 terroristas, isto a 27 de setembro de 1975, o que provocou muitos protestos e foi a causa próxima do assalto à Embaixada de Espanha em Portugal. Franco, que padecia de Parkinson, adoeceu a 20 de outubro de 1975. A 30 de outubro, o príncipe Juan Carlos assumiu a chefia do Estado a título interino. Dias depois, a 13 de novembro, o presidente do governo, Arias Navarro, testou o príncipe Juan Carlos, apresentando-lhe a sua demissão, o que este não aceitou. Seguiu-se uma semana de expectativa e angústia, com o genro de Franco, o cardiologista Cristóbal Martínez Bordió, marquês de Villaverde, a recorrer ao encarniçamento terapêutico para manter Franco vivo. A família de Franco ainda tinha esperança, se bem que ténue, que o ditador revertesse a lei de sucessão a favor de Alfonso de Borbón, casado com Carmen Martínez Bordió Franco. Se não o fizesse, pelo menos que reconfirmasse Alejandro Rodríguez de Valcarel como presidente das Cortes, cujo mandato terminava em finais de novembro. Depois de várias operações e de uma agonia evitável, Francisco Franco morreu a 20 de novembro de 1975, sem alterar a lei de sucessão e sem confirmar o presidente das Cortes. 2 dias depois, o príncipe Juan Carlos foi proclamado rei de Espanha pelas Cortes franquistas. Como já referido, o novo rei herdou o poder absoluto de Francisco Franco e, com este, poderia seguir um de 3 caminhos. Ou mantinha tudo como estava, ou reformava o regime, ou provocava um corte imediato e abrupto com o regime que, recorde-se, jurara conservar quando, em 1969, foi nomeado sucessor de Franco. De forma sensata e realista, o rei Juan Carlos I optou pela via reformista e por seguir a fórmula preconizada por Torquato Fernández de Miranda, a quem nomeou presidente das Cortes. Há que ir de lei em lei, através da lei, o que aliás evitava que o rei fosse acusado de cometer perjúrio, ou seja, de trair o enquadramento legal que jurara defender. Como seria de esperar, o caminho da chamada transição foi complexo. O rei e o seu círculo próximo tiveram de enfrentar o imobilismo das principais estruturas franquistas, as Cortes, o Conselho do Movimento e o Conselho do Reino, a desconfiança dos que se batiam pela democracia e a sempre presente ameaça do terrorismo. A 1 de julho de 1976, depois de uma reunião tensa, o rei forçou a demissão de Arias Navarro, uma das principais forças de bloqueio às reformas. Depois de um processo intricado e contra quase todas as expectativas, nomeou Adolfo Soares para presidente do governo. Este jovem tecnocrata, que fora ministro secretário-geral do movimento e que veio a revelar-se um hábil negociador e comunicador. O governo de Adolfo Soares permitiu a legalização dos partidos políticos, primeiro o PSOE de Felipe González, o PCR, antecessor da Aliança Popular de Fraga Iribarne, e a UCD, coligação liderada pelo próprio Adolfo Soares, e, meses depois, o PCE, Partido Comunista Espanhol, de Santiago Carrillo. Ainda mais importante, o governo de Adolfo Soares conseguiu que as Cortes herdadas do franquismo aprovassem em novembro de 1976 a chamada Lei da Reforma Política, depois referendada em dezembro, que permitiu as eleições democráticas de 15 de junho de 1977 para cortes com poderes constituintes. Com a democracia já no horizonte, o Conde de Barcelona renunciou então, numa cerimónia plena de simbolismo, aos seus direitos ao trono em favor do seu filho Juan Carlos, o que tornou o rei, já não só no herdeiro de Franco, mas sim de seu avô Afonso XIII e da dinastia histórica. O complexo processo de transição consolidou-se com o chamado Pacto da Moncloa, de outubro de 1977, subscrito pelos principais partidos políticos e apoiado pelas associações e sindicatos, e pela aprovação da Constituição pelas Cortes, o que aconteceu a 31 de outubro de 1978, seguindo-se um referendo pelos espanhóis a 6 de dezembro de 1978. A partir de então, Espanha tornou-se formalmente uma monarquia parlamentar e democrática, assente na autonomia das suas regiões históricas. O processo de transição,
à partida de improvável sucesso, foi então aplaudido por quase todos. Contudo, não convenceu alguns nostálgicos do franquismo, que, a 13 de fevereiro de 1981, procuraram executar um contragolpe a que o rei Juan Carlos se opôs com eficácia e de que já falámos em episódio anterior do nosso programa. Hoje, o rei Juan Carlos I é sobretudo associado a uma desastrada caçada de elefantes, à ocultação de património e contas bancárias, a uma vida sentimental agitada e a um penoso exílio em Abu Dhabi. Contudo, creio que importa não esquecer que, há 50 anos, Juan Carlos I herdou um poder absoluto, que podia conservar ou decidir entregar por livre iniciativa. Optou sensatamente por esta última fórmula e pela via reformista, afastando assim a hipótese de Espanha entrar numa nova guerra civil e, 6 anos depois, a 13 de fevereiro de 1981, foi essencial na defesa da opção pela democracia. E estes 2 momentos são essenciais para definir qual o seu lugar na história. Henrique, de facto, este é um processo bastante diferente do português, que ocorreu não ao mesmo tempo, mas que começou em 75, e que, à partida, parecia de sucesso improvável. Alguém que é nomeado sucessor a título de rei, que herda um poder absoluto de um ditador e que, obviamente, apoiado em pessoas com entendimento institucional e de como alterar um regime por via legal, desde logo Torquato Fernandes de Miranda, conseguiu levar e conduzir Espanha até à democracia. Pensas que... como é que vês esta transição e o lugar destes personagens na história? Bem, quer dizer, de facto, na altura era muito improvável olhar-se para Juan Carlos, que em 69 tinha sido educado em Portugal, até em parte, porque os pais dele, os condes de Barcelona, viviam ali na Vila Giralda? Na Vila Giralda, aqui. No Estoril. Aqui perto. E ele depois vai para a Espanha, para a Academia Militar, e o Franco toma conta dele. Em 1969 torna o sucessor oficial do regime franquista, que era o regime dirigido pelo movimento, não é? Não tinha partidos, não tinha nada, era uma ditadura, um sistema totalitário, e ele, quer dizer, não dá qualquer sinal de oposição ao caudilho, ao generalíssimo, por graça de Deus, como se dizia. Sim. Ele não dá qualquer sinal. Espanha era um Estado confessional. Sim, era um Estado confessional. Até muito tarde foi um Estado confessional. E ele não dá qualquer sinais de oposição. Em 1973 há uma espécie de comoção geral, que é quando é assassinado o almirante Carrero Blanco, em dezembro de 73. Em ETA aluga um resto de chão numa rua paralela à rua onde passava o Carrero Blanco. Paralela ao transversal, já não me lembro. Sim. Mas faz um túnel brutal até um sítio onde o carro dele ia passar e encheu aquilo de explosivos que tinha roubado. Eu dá-me a ideia que num sistema até mais ou menos parecido com aquele atentado que houve contra Salazar em 1937, em que o carro abriu também uma caractera. Sim, mas o Salazar... Caractera. O Salazar sobreviveu e nem sequer ficou assim ferido. Sim. Aqui foi porque eles estudaram os hábitos do Carrero Blanco, ele todos os dias ia à missa àquela hora. O Carrero Blanco acho que foi projetado até um quinto andar de uma casa, tanto que havia... Até houve espanhóis que fizeram, oposicionistas que fizeram humor negro a dizer que Carrero Blanco foi o primeiro a chegar ao espaço. Não, era aquela coisa, arriba Franco, mais alto que Carrero Blanco, porque uma das coisas era arriba Franco, não é? Viva Franco, arriba, mas arriba também quer dizer sobe, não é? Exato. E portanto era arriba Franco, mais alto que o Carrero Blanco. O Carrero Blanco foi projetado pelas alturas. Mas enfim, isso foi uma coisa que criou uma noção de que em Espanha a oposição já não era já não eram os comunistas, mas passava a ser o terrorismo também. Havia terrorismo e embora os comunistas, com o Santiago Carrilho, fossem sempre completamente
contra a utilização do terrorismo e deram Sim, sempre e da combate. violência. Sim, deram sempre combate ao terrorismo. A verdade é que a ETA, e não só, havia também os GRAPO, o Grupo Revolucionário, 1º de Outubro, e havia mais outras organizações mais pequenas terroristas que começaram a nascer em Espanha. Quando, em 75, o Generalíssimo, depois do tal encarniçamento terapêutico que tu aí descreveste, e que é de facto brutal, morre em 20 de novembro, sem nunca alterar a disposição que seria Juan Carlos, o sucessor. Em 22 de novembro, só logo 2 dias depois, ele é proclamado rei nas Cortes. E no Conselho, e o Carlos Arias Navarro, que tinha sucedido ao almirante Carreiro Blanco, depois do atentado. Do assassinato, sim. Exatamente. O Carlos Arias Navarro mantém-se como primeiro-ministro. Portanto, até aqui a gente está a falar de 22 de novembro de 75. É 3 dias antes do nosso 25 de novembro. Sim, Portanto, cá foi muito pouco falado, porque havia tanta baralhação, tanta confusão cá também em Portugal. Aliás, Henrique, eu acho que nós já falámos disto. Ainda Carlos Arias Navarro, que era uma pessoa relativamente obtuso, portanto não era uma pessoa de vistas largas e muito fiel, sobretudo à família de Franco. Ele chegou a considerar a hipótese de, no verão quente, intervir em Portugal. Sim, sobretudo quando foram o assalto à Embaixada de Espanha, não é? Sim, e falou nisso com os americanos. Mas os americanos não lhe deram grande crédito. Não lhe deram crédito, não lhe deram saída. Aliás, poucos lhe davam crédito. Sim, também ninguém lhe dava crédito. Ele foi um presidente do governo de recurso. Isso é verdade. Bom, mas o Arias Navarro fica, não é? Quando o Juan Carlos é nomeado, é proclamado rei, e mantém o Carlos Arias Navarro. Portanto, as pessoas olhavam para ele como um sucessor de Franco. Ponto final. Sim, alguém que tinha falado muito pouco e que não e que não sabia o que é que queria. E depois há aqui uma e chamam-lhe, deixa-me só dizer-te isto, e a alcunha dele é El Pelele, o palhaço. Sim. Em português, em bom português, sim. O palhaço, quer dizer, uma espécie de marioneta. Fantoche. Tal. Sim. Ou El Breve, não é? Diziam que sim, também era o Breve. De uma forma mais benigna. Isso era uma Henrique, mas há aqui uma questão interessante, que me parece interessante, e onde podemos até fazer um paralelo com o que se passou em Portugal. É que uma das questões fundamentais para o Franco, e é o que, segundo as memórias e segundo o que eu li, o Franco pede ao seu sucessor, é que mantenha a Espanha una, porque havia muito a questão do regime, a Espanha una, que era a Espanha um Estado unitário que não daria autonomia a regiões como a Catalunha ou o País Basco, que tinham conhecido essa autonomia na Segunda República. Sim, e por exemplo, há uma situação muito, muito curiosa, que para Franco, a questão, por exemplo, das possessões no chamado Além-Mar não eram fundamentais. A independência do chamado Marrocos espanhol em 1956 e depois da Guiné Equatorial foi absolutamente, Franco nisso foi absolutamente pragmático, nem perdeu muito tempo com isso, porque a preocupação central para eles que era de manter uma Espanha una dentro do próprio território peninsular. Embora a Espanha já tivesse perdido o essencial. Sim, perdeu o essencial. Cuba perdeu e Filipinas sim, no início do século XX. Sim, mas repara, não era, no caso português, havia uma doutrina, não era? Sim. De um Portugal uno. Sim, Espanha, a Espanha una era a Espanha peninsular. Portanto, o que para Franco importava era não dar autonomia às várias regiões históricas. E é muito depois contra isto, e antecipando só um bocadinho, fazendo este parênteses, que no golpe de 13 do F, depois do Terreiro, e depois dos outros, já é muito posterior. Mas grande parte do descontentamento depois dos saudosistas do franquismo, mais até do que contra uma abertura democrática, era contra a Constituição de 78, que reconheceu a autonomia das várias regiões. É bom dizer que os franquistas desapareceram de Espanha quase tão depressa como os salazaristas de Portugal, porque passado uns tempos já não havia franquistas em Espanha. Havia os nostálgicos que rumavam a Valdos Caídos. Era o que eu digo, era como os salazaristas em Portugal, não é? Porque o Salazar em Portugal tinha um grande apoio, mas passado uns meses, 25 de abril, já ninguém era salazarista, nem bracelista, nem nada. Eram outras coisas, pronto. E basta ver isto, os sucessores, no que é hoje o Partido Popular,
começou por ser Aliança Popular. Sim. E Com foi, o Fraga. Com o Fraga Iribarne. O Fraga Iribarne tinha sido ministro de Franco. E o Adolfo Soares também. O Adolfo Soares também, mas o Adolfo Soares é aquele que faz uma ruptura. O Fraga Iribarne também, o Dom Fraga, e é eleito mais. Ele, além de ser líder do partido mais à direita, assim, da altura, não é? Agora já não é, mas porque há o Vox, mas na altura do espectro político espanhol, ele ao mesmo tempo foi presidente da Junta da Galiza. Sim, e portanto, durante anos, e eleito, e reeleito, e todas trieleito. as principais figuras da transição espanhola, tirando na oposição Felipe González e Santiago Carrilho, que era do Partido Comunista. Mas tirando estes dois, quem efetivamente fez a transição foram elementos vindos do próprio regime, a começar pelo próprio Juan Carlos, a continuar no Adolfo Soares e o Torquato Fernandes de Miranda, que era vice-presidente do governo. Mas o Torquato Fernandes de Miranda é praticamente, digamos, é um administrativista constitucionalista. Quer dizer, mas é um grande arquiteto, grande estratega, o grande arquiteto. Mas é nessa base da legalidade. Da legalidade, sempre, não na base política propriamente dita da direção do movimento de massas, como foi o Fraga, ou como foi até o Adolfo Soares, que muito precocemente ficou doente e também há que ver que no Partido Socialista, não no Partido Comunista, no Partido Comunista o Santiago Carrilho foi líder praticamente até morrer, e o Santiago Carrilho era um eurocomunista, não era um comunista. Sim, não era um comunista como Álvaro Cunhal. Era um eurocomunista, era mais ligado aos italianos e aos franceses, e não achava que a ditadura soviética fosse um grande modelo, e tinha várias divergências, e era mal não era um ortodoxo como Álvaro Cunhal. Não era nada. Já o González, é bom ver uma coisa. Os dirigentes históricos do Partido Socialista na oposição são todos derrotados num congresso do Partido Socialista Operário Espanhol, Obrero Espanhol, pela facção do González. Sim. O González é um jovem na altura, com 30 e poucos anos, ele agora tem 80 e tal, não é? E está aí também. Lúcido e combativo, por exemplo, contra o Maduro e contra o regime da Venezuela e contra muitas coisas que o Pedro Sánchez faz em nome do Partido Socialista, que ele é absolutamente contra. Normalmente ele sempre que intervém é de uma forma sensata. O Felipe González. É um senador. O Felipe González era na altura um jovem, e eu até me lembro do Mário Soares, cá em Portugal, que era muito amigo dos socialistas espanhóis, os velhos, que estavam em Paris, no exílio, perguntar quem é este andaluz. Ele era um advogado andaluz, exatamente. Quem é este? É de Sevilha. Quem é este andaluz que aparece aqui agora a dominar o Partido Socialista? Ele depois torna-se amigo do Felipe González, como é óbvio, torna-se grande amigo do Felipe González, mas ele não sabia muito bem que era o Felipe González, porque para ele os líderes históricos do Partido Socialista eram aqueles, entre aspas, velhotes, que eram da idade que eu tenho hoje, mas eram os velhotes que ainda vinham da Guerra Civil, não é? Mas se calhar era mesmo preciso uma ruptura. No caso de Santiago Carrilho, não, porque Santiago Carrilho foi um líder histórico. O Santiago Carrilho ele próprio fez a ruptura. Mas aqui no Partido Socialista, se calhar era necessário essa ruptura. Porquê? Porque o PSOE, para se integrar no regime, teve que aceitar a Constituição de 78 e teve que aceitar a monarquia. Coisa que não questionar a monarquia. Foi o pacto, no fundo o pacto foi esse. Coisa que os mais velhos no PSOE tinham uma certa dificuldade em engolir. Mas enfim, veio o Felipe González, e o Felipe González, curiosamente, fica logo em segundo lugar nas primeiras eleições. As primeiras eleições livres em Espanha são em 76, salvo erro. É 77. 77, sim, 77. Junho de 77. Exatamente, 15 de junho de 77. E ganha o partido que o Adolfo Soares tinha criado, que era a União do Centro... O CD, mas é uma coligação, no fundo. União do Centro Democrático, sim, também, é uma coligação. E ganha com maioria relativa, mas já com o PSOE em segundo lugar. Portanto, o PSOE assume-se como um partido charneira, central, como cá, aliás, o Partido Socialista, em Espanha, logo desde as primeiras eleições. Henrique participou em tudo, assinou o Pacto da Moncloa. Tudo. Mas o Pacto da Moncloa até o Carrilho assinou. Assinaram todos. Claro, assinaram todos. Votou positivamente a Constituição de 78. Mas o Pacto da Moncloa assinaram aqueles que hoje o põem em causa. Estamos a falar de separatistas catalães e separatistas bascos. Sim. O Pacto da Moncloa, toda a gente
toda a gente, ou praticamente a ETA, claro que não assinou a ETA, mas a ETA entretanto Sim, acabou. Mas a ETA era uma organização era terrorista. E eles depois conseguem, em 78, entre outubro e novembro de 78, eles aprovam a Constituição que define Espanha como monarquia parlamentar. Como tu disseste, e bem, o ato de Dom Juan o pai do Juan Carlos, o Dom Juan de Barcelona, ou Dom Conde de Barcelona, o Conde de Barcelona, abdicar a favor do filho, porque ele era o legítimo herdeiro do Alfonso XIII, portanto o último rei de Espanha, antes da Guerra Civil, não é? E antes da proclamação da República em 31 ou 31, quando ele abdica, ele torna o filho, o Juan Carlos, não só herdeiro do Franco, mas uma coisa mais importante, herdeiro da Casa de Borbão, da dinastia histórica de Borbão. Ele reforça a legitimidade do filho, porque o filho até disse isso depois num livro, numa longa entrevista que concedeu antes a da José caçada Luís dos imigrantes. Sim, este foi um livro dos anos 90, uma longa entrevista que ele concede a José Luís de Villalonga, que chamou El Rei, o Rei, está traduzido em português, em que ele reforça que começou por ser rei por uma legitimidade formal. Exato. Ou seja, como sucessor de Franco, e depois teve uma legitimidade histórica que foi quando o pai abdica dos seus direitos, que ele era o legítimo herdeiro de Afonso XIII, e com o referendo, com a aprovação e com o referendo à Constituição de 78, tem também uma legitimidade democrática. Claro. Portanto, ele tem as três legitimidades. Essa Constituição define de Espanha exatamente como monarquia parlamentar, não é? Estabelece todos os direitos fundamentais e o Estatuto das Autonomias. Portanto, o Estatuto das Autonomias, que era aquilo que Franco não queria que houvesse, é que Franco não querer que Espanha se tornasse, que algumas autonomias se tornassem independentes, não queria sequer que houvesse autonomias. Sim, e ora bem, e não só houve autonomias a partir desta lei de 78, o Estatuto que vem na Constituição, não só há autonomias, como elas são 17, salvo erro, contando com Madrid, são a base, exatamente, como muitos que vêm do universo franquista, já falámos do Fraga Iribarren, que é o mais conhecido, se tornam eles próprios líderes autonómicos. Na Galiza, o caso do Fraga, no caso durante muitos anos. Do Fraga, sim. Praticamente sempre, até morrer. E é curioso que os líderes do Partido Popular, muitos deles, vêm ou da Galiza ou da de Castilla e León. Feijó, por exemplo, Feijó é galego. O Feijó, o Rajoy. O Rajoy era galego. Era galego, quer dizer, portanto já temos três, não há assim tantos. Portanto, o Aznar era de Valladolid. E isto para não falar, mas aí no tempo da outra senhora, no próprio Francisco Franco, sim, que era galego, era de Ferrol. El Ferrol del Caudilho, chegou-se a chamar. Depois tiraram o del Caudilho, porque já não fazia sentido. Passou a ser só Ferrol. Só Ferrol passou a ser, não, já era. Sim, voltou a ser. Voltou a ser. Portanto, quer dizer, aqui nós temos, acho que muito pouca gente acreditaria que tivesse tão bons resultados. Porque é que isto tem bons resultados? Eu acho que tem bons resultados e Portugal não é alheio aos bons resultados de Espanha. Porque serviu de quase de cobaia. Exatamente. Serviu de cobaia. Quer dizer, eles viram... há aqui duas coisas que... Agora, a propósito do 25 de novembro, que também anda a ser muito discutido por estas alturas, e porque também estamos a passar, a comemorar ou a passar 50 anos sobre... Alguns comemoram, outros não. Outros assinalam. Assinalar é um bom termo. É um bom termo diplomático. 50 anos sobre a passagem do 25 de novembro. Isto faz com que os espanhóis e todo o mundo, começar pelo Álvaro Cunhal, percebe duas coisas óbvias, não é? É que Portugal nunca vai ser a Cuba da Europa, porque nem os russos querem, nem os americanos deixam, e portanto não vale a pena. E por outro lado, mais vale ser democrático do que não ser democrático. Para a integração europeia, para a permanência na NATO e para tudo isso, porque a gente é bom não se esquecer que antes do 25 de Abril a gente discute muito pouco política internacional nestas coisas, não é? E a influência que a política internacional tem isola muito este... Exatamente, isola muito. A gente esquece que antes do 25 de Abril, quando nós ainda tínhamos colónias, havia países dentro da NATO que questionavam a nossa participação na NATO. Sim. Por causa disso e por causa de não sermos uma democracia. E então na Europa não se punha sequer a hipótese de uma adesão à União Europeia com um regime mesmo como o do Caetano.
Ora bem, em Espanha a mesma coisa. A Espanha não era da NATO, em primeiro lugar, na altura. Não, a Espanha só entrou na Só NATO em entrou na NATO 81, em até muito tarde. Mais tarde ainda. Foi 81, foi 81. Foi o Leopoldo Calvo Sotelo que foi depois empossado depois do golpe do 13 do F. Uhum. Ele tem a investidura, finalmente é votado a investidura. Ele, em 81 e 82, é presidente do governo até à eleição do Filipe González. Certo. E põe a Espanha na NATO. Portanto, mas a Espanha ainda não era da NATO nesta altura, não é? Sim. Portugal já era é fundador, portanto. Portugal é fundador. Mas o Franco nunca quis... O Franco nunca quis entrar na Tal NATO. como o de Gaulle também teve reticências. Sim, também teve ali umas reticências. Mas sobretudo, a Espanha não entrava na Europa com aquele regime. E eu acho que a maior parte da Espanha compreende isso. E eu acho que o Juan Carlos I teve esse grande mérito. É que, de facto, ele, parece-me que tinha essa... Durante todos aqueles anos, sobretudo durante aqueles 6 anos, que foram anos muito complexos, em que ele é nomeado... Ele fica numa posição muito difícil quando ele é nomeado sucessor a título de rei. Porque ele, nesse momento, ele entra em choque com o pai dele, porque foram 6 anos, agora nós vemos em perspectiva, parece-nos que foi uma coisa fácil, mas ele durante 6 anos, ele no fundo, ele ultrapassou o pai. Exato. Pela direita. Pela direita ou pela esquerda? Neste caso pela direita. Pela direita em sentido... Era mais à direita que o pai. Bastante mais à direita que o pai. E aceitou Franco como chefe de Estado e Franco que o designasse. Ou seja, Franco era um chefe de Estado vitalício. Certo. Tal como ficou estabelecido na Lei de Sucessão de 1947. Espanha tornou-se em 47 um caso muito ambíguo, que era um reino sem rei. Mas Franco também não era um regente. Porque não era um regente, normalmente tem um estatuto provisório e Franco não tinha um estatuto provisório. Em nome de alguém, não é? Em nome de alguém, e Franco governava em nome próprio. Portanto, para ele inventou-se um cargo que não existia, ou pelo menos não existia em termos formais, que era de caudilho, que existia de forma informal, mas nunca formal. E Juan Carlos tem ali 6 anos muito difíceis em que ele de facto observa muito. Viaja muito. Henrique, só para completar. Viaja muito. Ele não só dentro de Espanha, sempre de uma forma silenciosa, sempre está declarações de uma forma relativamente discreta, é bem recebido nos sítios, tem recepções mais complicadas mais noutros, frias, vai por exemplo aos Estados Unidos em 73, 74, tem alguma noção de diplomacia internacional, portanto ele vê, observa. E eu creio que ele em 75, quando é proclamado rei pelas cortes franquistas, tem exatamente muito claro que o caminho tinha que ser um caminho reformista. Também não podia ser uma ruptura imediata, porque também não iria funcionar. E justamente também, como eu falei na introdução, não só pelo caso português que serviu de cobaia, pelas coisas que correram mal em 75, como também pelo próprio caso muito próximo, que era o caso grego. O rei Constantino da Grécia era cunhado dele, era irmão da Rainha Sofia. Sim. E a aposta da monarquia grega na ditadura militar deu muito maus resultados e levou Constantino a ser deposto e à queda da monarquia. Portanto, ele tinha isto muito claro. E, de facto, depois teve a outra grande segurança, que foi o grande pilar desta transição, que foi Torquato Fernandes de Miranda, um homem do regime, assegurar ao rei que o rei não iria cometer perjuro, não iria contra o juramento que fez se aceitasse que a mudança fosse por via legal. Porque o que é muito interessante, Henrique, é que em termos constitucionais a lei que as cortes franquistas votam em 76, em finais de 76, que é a lei da reforma do Estado, acaba por ser, em termos formais, a 8ª lei fundamental do regime franquista. O regime franquista tinha 7 leis fundamentais, não tinha uma Constituição, mas esta lei, ainda votada por cortes franquistas, que há autores que dizem que as cortes franquistas suicidam-se, não é? Ao aprovarem aquela lei, verdade, e na prática mas ainda é uma lei, não é uma lei da democracia, é uma lei, que se integra ainda, é a 8ª lei fundamental. Exatamente. E é uma lei fundamental que reverte todas as outras, e a partir daí, que são, ou seja... É muito interessante sobre o ponto de vista até jurídico e de ciência política e direito constitucional, que são as próprias cortes franquistas que aprovam o seu fim e aprovam a marcação de eleições e um ato eleitoral para uma nova Constituinte. Portanto, é um processo muito complexo, mas muito interessante, e eu acho que não poderia ter acontecido se o detentor de um poder absoluto
não estivesse também convencido disso, mas também não poderia ter acontecido se alguém muito hábil e com um grande conhecimento jurídico e do direito constitucional e do direito público não o tivesse ajudado neste sentido. Repara só mais uma coisa, Henrique, que o rei, nesta altura, uma das grandes diferenças para o caso português é que, enquanto em Portugal dá-se uma completa ruptura, é uma revolução, não é? Até na cadeia de comando, muito do exército que existia no tempo de Franco e que ainda era leal a Franco, muitos dos capitães das várias regiões militares espanholas são leais ao sucessor de Franco. Portanto, acabam por ir para onde ele dissesse. Mas a lealdade a Franco, que é uma realidade até à morte de Franco, mas que é uma lealdade cada vez mais tenue, se tu fores pensar. Porque mesmo no governo começam a entrar, há bocado falaste das pessoas que vêm do Opus Dei, algumas, e outros tecnocratas, o próprio Adolfo Soares é um deles, quer dizer, eles eram leais ao Franco no sentido, pronto, aquele era o regime e eles trabalhavam com aquilo. Mas a coisa já era tenue, porque tu repara, no auge do franquismo, mesmo hoje, a Falange, que ainda existe em Espanha, a Falange, não é? Sim. A Falange já diz que não considera adequada a sua vinculação ao franquismo. Portanto, eles próprios já dizem que não são franquistas. Mas a letra quer dizer, a canção que se canta em todos os atos de romagens ao franquismo e que no fundo são organizados... Nostalgia franquista. Sim, que são organizados no fundo pela Falange e pela IONS, tal Juventude Obreira Nacional, da Ofensiva Nacional. Por exemplo, faziam claramente referência ao fascismo. Completamente, quer dizer, por exemplo... voltarão bandeiras vitoriosas ao Passo Alegre da Paz e trarão presas 5 rosas, que são as flechas do meu machado. Quer dizer, como tu sabes, o símbolo do fascismo era justamente um machado com 5 flechas. Quer dizer, aquilo não era outra coisa. Quer dizer, toda a gente sabia que o símbolo da Falange era igual ao símbolo do partido de Mussolini, que aliás chamava Partido Socialista, curiosamente. Mas daí portanto, Espanha ter ficado como um Estado pária a seguir à Segunda Guerra Mundial. Não tanto como isso, porque beneficiou um bocadinho do Plano Marshall. Muito pouco. Não, beneficiou muito pouco, Henrique. Nomeadamente no País Basco e na Catalunha. Sim, mas muito pouco. Espanha até 53... beneficiou mais que Portugal, mesmo assim. Porque Espanha em 53 faz um acordo com os Estados Unidos. Claro, e porque o Salazar recusou. O Salazar recusou. Pois. Salazar recusou. E Espanha só em 53 é que faz um acordo com os Estados Unidos. Portanto, quando beneficia do Plano Marshall, já é numa fase muito adiantada. Já era uma fase adiantada. Mas entre 45 e 53 foram 8 anos que, à exceção de Portugal e da Argentina de Perón, que enviou para a Espanha muito trigo e muita carne, Argentina a preços de amigo, e que permitiu a Espanha chegar a 53, e depois em 53 de facto as coisas mudam, não só... Já agora a Argentina de Perón, que é curioso, porque os peronistas... Também já falámos... Os peronistas hoje na Argentina são considerados a esquerda, quer dizer, que é uma coisa que é extraordinária. Sim, de inspiração peronista, não é? Quer dizer, aquilo é tão esquerda populismo, como... é tão esquerda como o Chega, ou outra coisa qualquer. Mas depois, a partir dos anos 50, e quando começam a entrar estes tecnocratas, repara que Franco era um militar. E estes tecnocratas já são civis e não estão todos sob aquela cadeia de comando militar, como estariam Carrero Blanco e estariam outros com aquela fidelidade ao generalíssimo, combatentes na Guerra Civil. E repara que Espanha tinha passado uma guerra altamente destrutiva, 36-39, na Guerra Civil. Sim. Depois, durante a Segunda Guerra, a Espanha é um país um bocado... É neutro, mas não... Sim, mas neutralidade ali muito a atender para a Alemanha. Muito a atender para a Alemanha, mas depois o Hitler também não o grama, não gosta nada do Franco, diz que ele é o maior chato. Um homenzinho, que é o maior chato do mundo, que prefere que lhe tirem os dentes a sangue frio a ter que falar com ele, essas coisas todas. Porque Franco era um verdadeiro cheta, mais do que Salazar. O verdadeiro cheta é Franco... E há também quem diga que ele tinha as características todas dos galegos, que é nunca responderem uma pergunta senão com outra pergunta.
pergunta. sim. E os espanhóis, mas isto claro é má língua, dizem que quando um galego está no patamar de uma escada ninguém consegue dizer se ele vai a subir ou a descer. Portanto, quer dizer, há ali digamos também uma identidade galega no Franco que era muito exasperante. Vincada. Exato, e que é muito exasperante para o alemão, não é? Sim. Ou austríaco. Sim, nunca se percebia bem o que é que ele era sempre muito ambíguo. Mas, portanto, ele passa isto e depois passa aqueles anos pós-guerra, até 53, com muitas dificuldades mesmo, roubava-se comida, havia pessoas da classe média que tinham que roubar comida porque não tinham comida. E racionamentos. E essas coisas. Como se estivessem em guerra. Exatamente. E ora bem. E com aquele mito da autossuficiência. Certo. Certo, e com um mito brutal de cá também houve, que era o celeiro, aquela Castilho e tal, aquelas coisas e tal. Bom, quando veio o Plano Marshall, o movimento demográfico em Espanha é que começa a desertificar no interior e a tornar-se populoso no... Henrique, também com muita imigração. Nos anos 60, muita imigração espanhola. Acho que eu não tenho aqui os números certos na cabeça, mas acho que 1,5 milhão de espanhóis que saíram nos anos 60. Saíram de Espanha. Mas também há imigração interna enorme. Migrações para as cidades. Provavelmente a maioria da população da Catalunha hoje é de origem andaluza e valenciana. Mas isso até do século XIX. E muitos iam para Bilbao e para as zonas industrializadas. Que são as zonas aí do País Basco, mas quer dizer, e portanto as coisas também, Espanha também se transforma muito, e portanto as pessoas que vêm a seguir a estas coisas, querem fazer da Espanha um país normal europeu. Claro. Que aliás acontece cá, se tu fores ver, com a ala liberal. Exato. No fundo, quer dizer, a coisa não é muito diferente da ala liberal. E Henrique, e como outra coisa... que também tem o seu do Opus Dei, que é o Mota Amaral. O Mota Amaral, exatamente. E enquanto Salazar, enquanto esteve bem, não é? Antes da queda, permaneceu sempre ao leme do governo. E depois, Marcelo Caetano também, obviamente, sempre lúcido. Ele depois pensava que estava ao leme e não estava. O Salazar. O Salazar. Não, está bem, estou a dizer. Mas até 68, ele permaneceu sempre como presidente do Conselho efetivo. Franco retirou-se. Progressivamente distanciou-se cada vez mais. Já estava completamente aliado. Ele passava os dias em caçadas, ou então estava em casa, ou então estava na Galiza, no Paço de Meiras, e não estava já ao leme do Estado. E desde 67, que ele nomeia o Almirante Carrera Blanco para vice-presidente do governo, e era Carrera Blanco quem tinha, de facto, as rédeas do governo de Espanha. Sendo que Carrera Blanco é assassinado em 73. Portanto, o continuador do franquismo, aquele em quem Franco mais confiava e que era um militar... Mas não sucessor, porque o continuador, daí eu ter dito continuador. O continuador do franquismo é assassinado em 73. E depois o que é que temos? Temos a nomeação de um civil. Carlos Arias Navarro era um civil, apesar de ter ainda participado na Guerra Civil e de até ser conhecido como o carniceiro de Málaga pelas maldades que fez, nessa altura. Mas era um civil e já não tinha a capacidade para manter a coesão no movimento e isto com todas as intrigas da fase final da vida de Franco, onde participou a própria família. Porque a família de Franco queria que Franco nomeasse, e Franco de facto nunca o fez, apostou sempre em Juan Carlos e nunca modificou o leme. E também não se sabe bem porquê, porque ele nunca o explica completamente, não é? Porque o Alfonso era casado com a neta. E era mais conservador, era tido como mais conservador do que Juan Carlos. Mas ele apostou sempre em Juan Carlos. Em Juan Carlos, que curiosamente era o segundo filho do Conde de Barcelona. Não, Juan Carlos era o herdeiro do Conde de Barcelona. O Conde de Barcelona é que era mais novo que o pai de Alfonso de Bourbon. Só que o que é que acontece? Este infante Dom Jaime foi obrigado a renunciar aos seus direitos ao trono ainda antes do nascimento dos filhos. Portanto, os filhos quando nascem já nascem sem direitos. O filho do Juan de Barcelona, do Conde de Barcelona, que morre
É mais novo. É mais novo que o Juan Carlos. Eu O pensava Juan que era- Carlos é mais velho, o outro... Estava a pensar que era mais O novo. Alfonso é mais novo, é. Estava a pensar que era mais velho. Não, Mas não. tinha como, Não, é mais novo. Como ele morreu miúdo, quer dizer... O Conde de Barcelona é que era mais novo que o infante Dom Jaime. Então, Só pronto, que já no vem tempo daí- do Afonso XIII, o Afonso vem daí- XIII vem daí a minha confusão. obriga o infante Dom Jaime a renunciar aos seus direitos ao trono. Vem daí a minha confusão. De qualquer forma, também não interessa muito. O que é certo é que o Franco apostou sempre no Juan Carlos, podendo apostar noutros sem... Sim. Aliás, e o Juan Carlos podendo tinha até... sido jurado em cortes Certo. o herdeiro, portanto ele já não iria... E podia até fazer como um Salazar, que quando, aliás, naquilo que os monárquicos consideram uma traição, diz a questão do regime não está em causa, e portanto o Salazar preparava-se para deixar, como deixou, aliás, como república, como presidente da república. Mas é e que tal. o Salazar era chefe do governo, não era chefe de Estado. Pois E aqui, não. no caso Ele do concentrava Franco, tudo. o Franco concentrava tudo. Era chefe militar, chefe do governo e chefe de Sim, Estado. mas concordarás comigo que se o Salazar em 1940 e tal tivesse dito isto, afinal volta ao sistema Isso voltaria. monárquico, voltaria. Porque Não, mas sabes qual é que é o problema, Henrique? É que se voltasse a uma monarquia, o Salazar não poderia fazer com o rei o que fez com o Craveiro Lopes, que foi dispensá-lo. Pois, isso é verdade. Mas, E, portanto, ele quer preferiu dizer, manter uma... vamos pensar que o Salazar até isso conseguiria. Porque Pois, quer dizer, mas era mais complicado. Era mais complicado. complexo. Era mais complexo. Não poderia afastar caso as coisas começassem a correr, Pois. enquanto que o Craveiro Lopes E também não deu-lhe tinham, dia de marcha. e também não havia um herdeiro claro, porque o pai do Dom Duarte, que seria aquele O que Dom era Duarte Nuno, o Dom Duarte Duque de Nuno, Bragança. que seria aquele, não era um rei com a legitimidade que tem o filho, porque não descendia todo do lado de Dom Miguel, ou seja, Pois. descendia de Dom Miguel e portanto havia a lei do banimento. Se bem que a causa monárquica, na altura, na década de 50, a causa monárquica já quase consensualmente Já reconhecia tinha- como Duque de Bragança. Mas mesmo assim era diferente. Era diferente. O sim. que era diferente da situação, desta situação, porque os próprios em Espanha também havia os pretendentes carlistas, por exemplo, e os carlistas Sim, claro. lutaram do lado da Falange também. Certo. E depois também acabaram por ficar ali diluídos. Aliás, aquela boina carlista ainda foi envergada pelo Franco durante a Guerra Civil. Sim, sim. Mas agora, voltando ao ponto, como é que aquilo corre tão bem? Quer dizer, aquilo corre bem, acho eu, por dois motivos. Há a vacina portuguesa, chamemos-lhe assim, a vacina Sim. portuguesa e Ao a exemplo. compreensão que as grandes potências, nomeadamente os Estados Unidos e as potências europeias, prefeririam uma Espanha democrática a uma Espanha não democrática, prefeririam uma Espanha integrada nos organismos europeus, incluindo Sim. na NATO, do que uma Espanha de fora, e preferiam isso tudo. Depois há o outro, mas isso a gente já fez um episódio especificamente, que é os acontecimentos de fevereiro de 81, com o Terreiro de Molina, e onde, mais uma vez, aqui o Juan Carlos, e a gente agora pode celebrar de todos os elefantes e das amantes e dos não sei quê. Sim, ele foi essencial. A gente pode celebrar disso tudo, mas há uma coisa que não se pode esquecer, é que ele foi essencial para haver democracia em Espanha e foi essencial para haver uma paz social durante anos, não é? E que agora pode estar a ser um pouco posta em causa por estas questões todas que a Espanha se está a levantar, mas enfim, são outros 500. Sim, são outros 500. O Juan Carlos aí tem outra vez digamos, uma intervenção Ele foi essencial. fundamental, como aliás tem Santiago Carrilho, como aliás tem Filipe González, como aliás tem Adolfo Soares, como aliás tem muitos Ele entre 75 e 81 foi essencial. Foi essencial. Entre 75 e 81 foi essencial, juntamente com muitos E outros. em 81 ele faz uma coisa extraordinária, que é telefonar A todos os comandantes a perguntar de que lado é que estavam, não é? E é muito difícil dizer a um rei, que é o comandante supremo das Forças Armadas, olha, eu estou do outro. Henrique, ele não só falou a todos os capitães generais das várias regiões militares, como ordenou ao capitão militar de Valência, Milanes del Bosch, que voltasse para trás. Exatamente, que esse vinha aí todo lançado sobre não foi só perguntar de que lado é que estavam. Não, mas esse já estava do outro. Esse estava claramente do outro, mas foi dizer claramente, eu estou do lado da democracia e você volta para trás. Portanto, volta para o faça quartel. favor, pegue nos seus tanques e volte para trás. Exatamente. E ele aí tem um papel, digamos, não igual, mas semelhante, discretamente, ao que, curiosamente, Costa Gomes tinha tido em Portugal no 25 de novembro. Mas exatamente.
O Foi Costa chamar Gomes, as o Costa chefias Gomes militares. também vai região militar, que como se chamam cá, não é? Região militar por região militar e pergunta você o que é, como é que é. E com a sua autoridade não só de Presidente da República, como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e a cadeia de comando obedeceu. Exatamente. Que foi o que se passou aqui. Os militares, regra geral, são disciplinados e obedecem à cadeia de comando. Nem todos, não é? Hoje há, por exemplo, uma entrevista do Durão Clemente que diz que não percebe porque é que eu disse regra geral. Regra geral. É bom dizer regra geral, porque a regra geral obedeceram, não há dúvida. E o único sítio onde havia dúvidas tinha sido resolvido há poucos dias, que era o caso de Lisboa, que o hotel era o governador militar de Lisboa, mas passou a ser o Vasco Lourenço, e portanto Vasco Lourenço estava desse lado. Estava do lado da democracia, pronto, não há como dizer de outra maneira, é a maneira mais rápida de dizer, e portanto as coisas correram bem também em Portugal, onde podiam ter corrido mal. Correram bem em Espanha, onde podiam ter corrido ainda muito pior do que em Portugal. Com autonomia, com ainda a memória de uma guerra civil, certo? Com autonomias e com a ameaça sempre latente e que continuou, que se prolongou infelizmente na década de 80, então... E isso agora lançar-nos-ia para uma questão histórico-filosófica bastante grande, que é, se fosse hoje, teria sido também assim, porque na altura a democracia parecia imparável. É, aliás, o que o Huntington, que é um grande historiador, sim. chama a segunda vaga democrática, não é? A segunda vaga democrática. E pareceu imparável até há cerca de 10 anos atrás. 10, 15 anos atrás. Pois, quer dizer, até à terceira vaga, até à queda do Muro de Berlim e isso tudo parecia imparável. Mas hoje nós sentimos, embora, quer dizer, uma pessoa que se dedica à história não sente nada no presente, tem que olhar, tem que ter um certo distanciamento e olhar para o passado. Mas hoje sente-se que talvez não tivesse sido tudo tão fácil hoje, para um lado ou para o outro. Pois não. Sendo contra a extrema-esquerda, sendo contra a extrema-direita, como foi... Pois não. O que prova também que a história é cíclica, nunca é linear. Sim. Mas essa discussão filosófica vamos continuar agora em off. Exatamente. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho, este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.